Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui que um seguidor pediu aqui embaixo pra falar sobre sedução. Legal, gente, continuam pedindo aí embaixo, me dando ideia, que é legal vocês trazerem às vezes um tema pra eu trabalhar em cima. E aí eu não tenho que ficar matutando qual tema levar pra vocês, entendeu? Legal, porque daí vai estar vindo uma demanda de vocês pra mim. Eu achei um tema bem legal, gente, e é um tema muito gostoso, assim, eu li alguns livros para fazer esse vídeo, mas o livro que mais me marca para falar sobre a questão da sedução, principalmente da sedução que envolve essa coisa da conquista em si, é esse livro aqui, ó, gente. É o livro da Cleópatra. Inclusive, esse livro, gente, foi meu marido que traduziu, tá? Um livro super famoso. E o legal é que eu pude discutir bastante questões com ele sobre esse livro. Ele é bem intelectual, que nem eu. A gente fala a mesma linguagem, por isso que ele me seduziu. Gente, e uma outra coisa, assim, só pra voltar, assim, né? Por que a Cleópatra, né? Cleópatra é um livro e é um personagem, né, histórico que a gente sabe que era uma mulher muito poderosa, que era uma mulher assim que ela conseguia conquistar todos os homens, inclusive o Júlio César, né? Ela conseguia ter esse poder da atratividade e da manutenção dessa atratividade e toda a questão do poder sobre as pessoas no sentido mesmo da sedução e da sex appeal. Ela usava muito o poder da sexualidade. E quando a gente está no processo de sedução, isso é uma das coisas mais importantes, assim, para você criar uma certa conectividade. É lógico que tem relacionamentos que eles se iniciam por outros vieses, mas uma das coisas mais importantes, por exemplo, no processo de sedução, é a questão do olhar. Quanto tu consegue, através do olhar, captar e transmitir a libido, né, que a gente chama assim, ó, lacanianamente, dessa manutenção, do desejo do olhar do outro. Quando a gente consegue sustentar esse desejo do olhar do outro e esse desejo de alguma maneira desperta uma libido, que não seja só uma libido, assim, às vezes a gente tem essa questão do olhar e coisa e tal, mas ela tá muito mais voltada para outros departamentos, às vezes na amizade, às vezes no trabalho, às vezes numa admiração de alguma coisa que você desenvolve, de um processo intelectual, de uma tese, de qualquer coisa. Mas na parte mesmo de sedução amorosa, a conectividade atrativa e que mantém a sedução no seu sentido mais positivo, no seu sentido mais contemplativo e mesmo afirmativo, é a questão do olhar. Quanto a gente consegue investir nesse olhar e quanto a gente consegue transmitir através desse olhar o desejo. E quanto você consegue perceber no olhar do outro o desejo também. Então, tudo começa no olhar. Quando você vai pensar assim nas questões dos traços, você tem que levar isso em consideração. É óbvio que cada traço ele vai ter sim um tipo de resposta para esse olhar, mas a priori todo o processo para todos os traços começa na questão do olhar. Quanto você de alguma maneira consegue transmitir para o outro essa libido, né? Consegue transmitir pelo outro através do olhar o seu desejo e que você de alguma maneira está desejando aquele olhar de desejo do outro. Quando você se permite isso dentro do processo de sedução, né? Às vezes, gente, vocês podem fazer isso de teste, sair olhando, mas eu acho bem legal. Quando você pensa em sedução, eu penso em seleção. Óbvio que se você é uma pessoa que está treinando essa questão de se achar,
de fazer uma manutenção, às vezes, do processo de autoestima e autoimagem, que é uma das coisas fundamentais quando você está indo para um campo de sedução. É lógico que, se dependendo de como você está mentalmente e como está a sua autoestima, você vai atrair um tipo de pessoa. Às vezes, se você tiver com uma autoestima muito lá embaixo, e que você estiver assim, passando por questões, às vezes você vai ser alvo de pessoas que vão captar a sua baixa autoestima, e às vezes elas também têm baixa autoestima, também têm processos de carências, e aí que se liga com os traços, e aí às vezes vocês têm uma união ali, que às vezes não é aquela união da sedução saudável, entendeu? Às vezes você tem uma união de questões, às vezes, dos traços na parte mais psicopatológica. Tirando esse lado, né, indo para um processo mais saudável, mesmo de sedução, de dica aí de sedução, é justamente essa. A primeira dica aqui é para todos os traços, a questão do olhar. É lógico que, dependendo do traço, por exemplo, um esquizoide, ele vai te olhar, ele meio que não quer olhar as coisas, entendeu? Então, assim, as pessoas, ele quer estar de alguma maneira invisível aos olhos social. Então, num processo de sedução, às vezes, você vai ver assim que a pessoa vai te dar outras dicas, entendeu? Então, assim, para um esquizoide, você, num processo de sedução, é muito mais legal você estar conversando com ele, dando uma certa distância, mas tá conectado com as questões mentais. E aí sim, nesse desenvolvimento, às vezes, de uma fala, de uma expressão, de um conhecimento, do seu saber, você, de alguma maneira, ir olhando ele, que ele vai ter aquele olhar mais apagado, né? No sentido, quando você olha assim para a retina dele, você vê tipo quase uma retina de peixe morto, porque assim ele tem um olhar mais apagado, mais distante, mais tipo, não me olha muito. São aquelas pessoas muito tímidas às vezes. Então, são aquelas pessoas que não gostam de olhar muito nos olhos. Isso não significa falta de sentimento, tá, gente? Nem falta de conectividade. Às vezes tem muito mais a ver com aquele traço, né, que já sente o externo como uma coisa invasiva, né, que é o esquizoide. Então, ele não vai te olhar tete a tete, ele vai escutar o que tem para falar, às vezes, tipo, dando uma distraída, às vezes não olhando, de vez em quando te olhando de canto de olho, mas você, aos pouquinhos, não invadindo esse campo, porque quando você invade com uma sinestesia, ou mesmo com essa cobrança do olhar nos olhos, né? Olho no olho, para um esquizoide é a mesma coisa que você tá invadindo o espaço dele, entrando na caverna sem permissão. Então, assim, ele automaticamente vai devagarzinho contigo, e você mostrando, assim, que você não tá invadindo esse espaço, no olhar, inclusive, dando para ele subterfúgios, né, para que o processo aconteça naturalmente, sem ser uma coisa invasiva. Essa é a dica do esquizoide. Então, assim, quando você está no processo de conquista de um esquizoide, primeiro você tem que entender que ele está sempre ele tem, às vezes eles são muito tímidos. E lembrando que ele tem que seguir aquele formato anatômico corporal para você saber que é ele. Então, até no processo de conquista é importante que tu, por exemplo, saiba quem é você. Isso eu sempre deixo claro nos meus vídeos. Quando você sabe quais são seus traços e aquilo que você pode esperar de você, fica muito mais fácil você lidar com as suas dores, que você pode entrar no processo de dor do seu traço, e usar os seus recursos, que é quando você sabe as coisas, os poderes que você tem. Dependendo do traço que você tem um tipo de poder. Em cima desse tipo de poder que tu tem, você vai usar. Caso, por exemplo, você gostou de um esquizoide, você vai usar os poderes que os seus traços te dão para você entrar no recurso positivo daquele outro traço. Por exemplo, um esquizoide, ele é uma pessoa muito mais mental, é uma pessoa muito mais intelectual, aquelas pessoas que gostam de filosofia, gostam de astronomia, gostam de astrologia, gostam muito de signo, gostam de carta, de tarô.
gosta de muita coisa que mexe com o mental e que faz, às vezes, uma conexão mental muito, às vezes, metafísica, por exemplo. São aquelas pessoas que viajam, às vezes, na possibilidade de vida em outros planetas, que viajam na possibilidade de reencarnações, que viajam na possibilidade de existir ETs, entendeu? Que a gente não é sozinho nesse universo. Então, eles são altamente intelectuais, às vezes são aqueles engenheiros super crânio, são aquelas pessoas, às vezes, médicos, às vezes psiquiatras, assim, às vezes aqueles neurologistas muito assim, que você vê assim, aquele formato cara magrinho, cabeção, mas tem um monte de ideia, aqueles caras que criam instrumentos para cirurgia, são pessoas que são altamente intelectuais e criativas, e elas estão sempre usando muito a mão, estão usando muito o cérebro para produzir e inventar coisas. Então você consegue se conectar e seduzir um traço desse, entendendo que o mundo dele funciona assim, a partir daquilo que você sabe de você. Porque, como eu sempre coloco, se você não conhece como você funciona, quais são os seus lados positivos, quais são os seus lados negativos, onde o seu calo aperta, né? Onde o seu tendão de Aquiles aperta. Quando você vai para um processo de sedução, às vezes acontece de que aquele outro traço pode trazer uma dor para o seu, mas como você não se conhece, você não sabe nem como reagir. E aí você vai entrar naquele modus, né, vivente, que todo mundo, quando não se conhece, entra, que é a reatividade. E aí você vai reagir, às vezes, a um ataque do outro, sendo que aquele outro, às vezes, nem ele estava tentando te seduzir de alguma maneira, ele estava tentando entrar no seu mundo, mas, às vezes, a comunicação de vocês pecam. Por quê? Porque às vezes você fala uma língua, né? É tipo uma torre de Babel, né? Pensando na questão do tarô. Adoro, gente. Então, vocês imaginam que você tá numa torre de Babel, né? Uma coisa, vamos colocar bíblica também, no sentido da Torá. Você tá numa torre de Babel, onde todo mundo fala um idioma diferente, e de repente tá todo mundo precisando se comunicar, e cada um fala um idioma e ninguém chega a nenhum consenso. Então, quando você não conhece, por exemplo, quais são os seus traços psicológicos, quais são o que te afeta, quem você é, na verdade, fica difícil num processo de sedução você, às vezes, se aprofundar numa relação, você entender que, às vezes, aquela outra pessoa tem um tipo de personalidade, tem um tipo de traço, tem um tipo de maneira de ver o mundo diferente de você. E aí vocês podem entrar em conflitos. Pode se relacionar quando você tem um traço completamente diferente? Claro que pode, contanto que você saiba os seus limites e que esses limites seja do seu conhecimento, no sentido de que você só pode dar aquilo para o outro que você tem. Então, como que você vai, às vezes, oferecer algo dentro de um relacionamento para uma outra pessoa, sendo que você, por exemplo, não tratou determinadas questões em você? Agora, no momento que você sabe quem tu és, que você já tratou, fica muito mais fácil. Quando você já tem um olho mais clínico, né, relacionado a essas questões, fica muito gente, mas muito simples se relacionar com as pessoas. Você começa a entender relacionamentos e sedução para todos os lados. Que no momento que você consegue até seduzir pessoas, clientes, amigos, ou você lima também tem isso, porque às vezes, quando você conhece-te a ti mesmo, você sabe dos limites seu e sabe que às vezes algumas pessoas, elas lidam com esses seus limites e às vezes manipulam. Por exemplo, se tiver um pouco de psicopatia e sentir que outras pessoas estão te manipulando, você vai cortar. E isso é super saudável. Não tenha medo de fazer isso, tá, gente? Super saudável. No momento que você corta pessoas que fazem mal para você, que é tóxica, você, na verdade, você não tá cortando, você tá de alguma maneira se respeitando, sendo fiel a ti mesmo. Quando você vai para um processo de conquista, por exemplo, de um esquizoide, você tem que saber que esse cara, às vezes, ou essa mulher, eles são pessoas extremamente criativas. Então, assim, nunca coloque
um esquizoide, por exemplo, numa situação onde ele vai ter que seguir aquela cartilinha masoca, sabe? Onde ele vai ter que seguir aquelas regras, onde ele vai ter que usar aquela roupa, uniforme, coisas que realmente faz com que ele sempre caia numa rotina. Se você quer perder um esquizoide, é botar ele na rotina. Um esquizoide, ele pode criar rotinas dentro da caverna dele, mas que, na verdade, cria a reação dentro dele. Ele pode até ter a rotina de estar na caverna, mas ele tá lá dentro criando, onde a mente dele pode estar viajando, ele pode estar no mesmo lugar, entendeu? Às vezes está na mesma situação, na mesma empresa, às vezes no mesmo relacionamento, mas você que tá ali num processo de sedução, de conquista de um esquizoide, tem que entender que ele vive no mundo dele e que, às vezes, a falta de comunicação que ele tem, verbal, que ele não gosta de conversar muito, ele tá na mente ali, viajando, criando, e que você pode sim conseguir uma conversa dele quando você entender que ele é uma pessoa altamente criativa. E se tu despertar essa criatividade nele, se tu colocar desafios mentais nele, se inclusive esse processo de conquista for um desafio mental de uma prova intelectual que ele vai estar ali testando e tipo, garimpando para, por exemplo, te conquistar, essa é uma outra dica. Quanto mais você desenvolver no esquizoide, por exemplo, o intelectualismo dele, todo o processo de criatividade dele, nesse manejo da conquista, e principalmente no processo de sedução, mais ele vai se conectar a você. E lembrando, o esquizoide, ele vai te olhar, mas não vai ser aquele olhar, gente, que nem eu falei na outra aula, não vai ser aquele olhar, no outro vídeo, não vai ser aquele olhar que ele vai chegar no espelho e vai ter aquele reflexo libidinal, exceto se ele tiver outros traços também, tá, gente? Se ele tiver bastante rigidez e esquizoidia, um vai brigar com o outro e vai ter aquele olho de peixe morto, mas com carinha de sem vergonha, entendeu? Então, aí se tiver uma combinação dessas, ainda você vai ver no olhar dele a sex appeal e aquele olhinho meio fechadinho, dormindo quase, que mais te comendo com os olhos e ao mesmo tempo produzindo em ti uma libido forte. Quando ele tem um outro traço, por exemplo, que eu já expliquei nos outros vídeos, quando tem uma mistura. No processo de sedução de uma pessoa que tem bastante esquizoidia, que tem lá o corpo lá do salsicha do Scooby-Doo, que ele é cabeção e magrelão, típico ET, você tem que estimular mais o lado ET dele, mais o lado mental. Quanto mais você estimular nisso, mais ele vai se sentir atraído por ti. E quando vocês forem ter relações e vocês realmente concluírem esse processo de sedução, vai ser aquele relacionamento quente, mas depois vai ser aquele relacionamento que não vai ser conchinha, não vai ter aquela conectividade de oralidade, né? Da necessidade oxitocínica de ter ali uma sinestesia, um contato, né? De ter aquela coisa muito, às vezes até gliscoide, né? Já esse traço, você já não vai conquistar ele por esse lado. Mas você consegue conquistar ele pelo cabeção, pelas ideias filosóficas. Se é uma pessoa da religião, por saber bastante passagens da Bíblia, da Torá, do Alcorão, de qualquer coisa que está relacionado à mente, à metafísica e processos de criatividade. Se é uma pessoa aí que é da arte, que é da publicidade, estimular ideias novas, mostrar suas ideias, às vezes da criatividade da música, de compor, por exemplo, de compor uma canção. E o processo de toques depois vai ser aquela pessoa que vai ter sexo, vai ter beijo, tudo, mas depois ela quer dormir do lado dela, virado para lá, e não vem cobrar atitudes conchinhas. Tá bem? Fechado aqui com esquizoide. Agora, quando você vai, por exemplo, para uma conquista de um traço mais oral, você vai esperar dessa pessoa, primeiro, que essa pessoa não vai, se ela tiver uma oralidade bem forte, que for o traço dela maior, né, na oralidade,
você vai se conectar mais com essa pessoa, justamente o oposto da esquizoidia. Você vai para um processo de sedução muito mais para o lado emocional. Essa pessoa vai ser aquele tipo de pessoa que a gente chama de pessoas mais românticas, né? Já o esquizoide são aquelas pessoas mais racionais, com aqueles amores que são realmente construídos no sentido de construção, numa ordem mais da racionalidade. O traço de caráter mais oral é um traço mais carente, tá? São as pessoas mais carentes. É lógico que se ela tiver bastante oralidade e muita psicopatia também, vai ser carente, mas vai ter um racional ali equilibrando também. Se ela tiver bastante rigidez, vai ser carente e ciumenta ao mesmo tempo, entendeu? Então você tem que saber interpretar isso. O grande problema dos relacionamentos, gente, é que as pessoas, às vezes, o que elas fazem? Elas se relacionam, às vezes, com o desconhecido do outro porque é desconhecido de si. Quando você tá se relacionando com o desconhecido do outro, porque tu não desconhece em você mesmo, você tende a ter aquelas uniões, né, de paixão mesmo, de patos, né, no sentido de patos mesmo, de passividade mesmo, né? E aí vocês vão estar vivendo aquele relacionamento inicial completamente bioquímico cerebral, onde te leva ali uma certa embriaguez da razão total, quando você tem bastante oralidade, né? E aí, essa embriaguez da razão vai tomar muito a cena deste relacionamento. Então, vocês vão viver um relacionamento puramente emocional, onde estratégias de, por exemplo, o próprio processo de sedução, para mim, é um processo de seleção, que é quando você, por exemplo, seleciona qual é o par ideal para ti. Qual par que, por exemplo, vai fazer sentido você ter 3 filhos, entendeu? Qual par que vai fazer sentido, por exemplo, você imaginar que você vai ficar velhinho com aquela pessoa e que tendo treta ou não, ainda faz sentido, porque aquela pessoa tem uma conectividade de completude dentro desse processo relacional. Quando você, por exemplo, está se relacionando com o outro que você não entende dele e você, nesse não entender dele, você só entende que você tem um sentimento por ele e ele tem um sentimento por você e vocês vivem, na verdade, um sentimento bagunçado porque vocês estão vivendo só aquela entrega, né? Eu vejo isso muito em alguns canais, assim, o amor é uma entrega. Beleza, o amor é uma entrega, realmente, o sentimento é uma entrega, e se a gente vive essa entrega de verdade, a gente sente muito essa coisa gostosa do amor que tá fora do racional, que tá fora do controle. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um pouco de ciência sobre si, fica difícil vocês, às vezes, se entregar. Ó, esse é o lado negativo de saber quem tu és. Porque às vezes você se conhece tão bem e sabe que se você se entregar todo o seu lado emocional para uma determinada pessoa que você conhece também muito bem, porque você já avaliou essa pessoa, você também sabe que às vezes o processo dessa entrega pode ser psicopatológico para ti. Essa é a diferença de você conhecer a ti mesmo, né? Quando você conhece a ti mesmo, você sabe até onde você pode ir dentro do seu sentimento. Aí você também não tá vivendo a entrega real, porque você tá levando em considerações um monte de questões? Sim, pode ser. Mas às vezes o que acontece? Quando você tem muita oralidade, que é esse traço que eu tô falando aqui, e outros traços, beleza? Aí a gente pensa, aí vocês podem usar esse vídeo e refletir sobre os outros traços combinando com essa fala. Quando você tem muita oralidade, você tem muita entrega emocional. Só que quando você tem muita essa entrega emocional, sem você se conhecer, por exemplo, sem você conhecer quais são seus traços, que estão misturados com a sua oralidade, para saber até que pé do mar tu pode ir, porque às vezes você tá entrando em águas abissais e você não vai saber voltar. Você vai acabar, às vezes, num suicídio mental, às vezes se entregando o ouro da sua vida
para algo que você já sabe que está indo para uma coisa mais abissal, sem retorno, inclusive, até da própria condição emocional. Então, quando a gente tem muito bem essas questões, né, de quando a gente consegue saber muito do nosso traço, a gente sabe, inclusive, ver o outro de uma maneira também dentro dessa entrega, quando eu tô dentro da oralidade. Por exemplo, para você seduzir um oral, é a coisa mais fácil do mundo é seduzir um oral, porque o oral, ele já tem, se você tem muita oralidade, lá 50%, 30%, 40% de oralidade, você já é uma pessoa puro emocional. Se você não tiver inteligência emocional para lidar com as suas questões, quando você não se conhece, por exemplo, você tem muita oralidade, e aí você coloca ali, você tem também bastante psicopatia, tem bastante rigidez, você vai ser uma pessoa que vai ter muita tendência a se vitimizar e ficar, às vezes, num processo de ciumento das questões relacionado a esse par afetivo. E aí você tende a tanto se colocar como vítima em algumas questões ali, quando você sentiu que você está sendo manipulado e que você não consegue controlar essa manipulação, porque é uma manipulação que vem de fora, e quando vem de dentro é você que está controlando, mas ao mesmo tempo tem ali sua rigidez que te coloca ali, por exemplo, dentro de uma dor do seu traço, que é o medo de você ser traído, trocado, e sentir toda essa questão dos ciúmes invadindo a cena da sua racionalidade, do seu emocional. Então, aí o que acontece? Você fica pirado nessas questões, e aí quando você não se conhece, você entra nessa patologia louca dessas pessoas que ficam caçando vídeo, caçando coisa, indo no cartomante, fazendo... Gente, eu acho isso bem legal, tudo isso é muito importante para você crescer. É muito importante, às vezes até para algumas pessoas que têm muita oralidade, às vezes ter esse pensamento mais metafísico, mais dereísta, esse contato com Deus. Quando você tem muita oralidade, você conquista até nisso, entendeu? Quando a pessoa, assim, deixa esses traços, deixa esse lado do traço vivenciar o próprio lado. Por exemplo, quando você tem muita oralidade e se permite um falar, se você não tem muita gente para falar, faz um canal que nem eu, gente. Assim, eu tenho muita gente para falar, viu, gente? Mas que é o dia inteiro ali, se deixar, fica o dia inteiro na internet, ela é só trocando ideia, falando um monte de coisa, entendeu? Então, assim, mas até eu vou colocar aqui assim pra vocês entender que até isso aqui é um processo até terapêutico. Quando você faz um canal, gente, você tem muita oralidade, abre e faz, se filma, conversa com você mesmo, que às vezes o seu melhor amigo é você mesmo, porque às vezes as pessoas, elas manipulam algumas questões, principalmente quando elas sabem que você tem muita oralidade. Então, voltando aqui um pouquinho mais para nós aqui, quanto à questão do segundo, como conquistar um traço mais oral, é justamente isso, é entender que é isso aqui, ó, tem bastante oralidade, gente. Só que assim, eu tenho um oral mais da falta, misturado aí com rigidez, misturado com outras coisas. Eu tenho todos os traços. E, gente, pra gente se centrar aqui no processo de sedução, o importante é justamente isso, vocês terem um campo, um lugar de escuta. Nesse caso, eu te indico terapia, gente. Procurem um psicanalista, quando você tem muita oralidade, que essa oralidade invade muito a cena. Eu faço análise há mais de 20 anos. Então, procure um analista, procure um psicólogo, por que não? Procure um psiquiatra, às vezes, se você está no processo depressivo, passa por uma triagem, gente. Às vezes, se você, por exemplo, não sabe que profissional procurar, vem aqui comigo, faz uma triagem que às vezes eu indico. Às vezes tem gente que não tem feeling nenhum para fazer psicanálise, que daí eu indico psicólogo. Tem gente que eu já indiquei, assim, umas 10 pessoas só essa semana para psiquiatra, porque assim, não tem, muitas tinham convênio, então assim, não tem feeling nem para uma coisa, nem para ainda entrar numa psicoterapia, porque às vezes está numa condição depressiva, principalmente quem tem muita oralidade, gente, às vezes está numa condição depressiva, que nem eu atendi algumas pacientes, às vezes está numa condição, tem uma certa bipolaridade, que não foi medicada ainda, e que se é medicada a pessoa se transforma, a vida da pessoa fica tão feliz, e a pessoa às vezes só precisa passar por uma triagem, às vezes só uma triagem já faz com que você entre nesse processo de sedução de você mesmo. A primeira pessoa, inclusive, que eu sempre falo que vocês têm que conquistar é a ti mesmo.
no momento que você se seduz, que você sabe, cada viezinho do seu corpo, cada viezinho do seu pensamento, como ele tá, como ele se organiza, isso faz todo sentido para que você, de alguma maneira, entre nesse processo aí de querer conquistar alguém de uma forma muito mais saudável. Eu sempre indico, gente, se você tem muita oralidade, principalmente, todos os traços precisam, tá, gente? Mas se você tem muita oralidade, você sente, assim, que seu mundo tá muito bagunçado e que quem tem muita oralidade, gente, não tem muita racionalidade no sentido, não, exceto se tiver outros traços, tudo bem, gente? Mas, às vezes, quando a oralidade, ela é muito alta e ela invade a cena dos outros traços, ela, às vezes, apaga o recurso dos outros traços, porque só tá precisando, às vezes, de uma ajuda de uma psicoterapia, seja ela qual for, desde coach, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, entendeu? Neurocientistas agora que estão atendendo, filosofia clínica, que também atende gente, sabiam, gente, que tem filosofia clínica que também atende gente, ontoanálise, não importa. O importante é que quando você está num processo de sedução e tu, por exemplo, é um oralzão e tá com a autoestima lá embaixo, tá com essa autoimagem detonada, não sabe o que é seu, né? O que você está sentindo de verdade em relação a você mesmo. E nem o que é do outro fica complicado. Porque, primeiro, se você não sabe quais são os seus sintomas, o que pertence a você, do seu lado emocional, vai bagunçar às vezes com o que está acontecendo na vida do outro, como o outro pensa, sente e age. E às vezes esse como o outro pensa, sente e age, ele vira uma invasão blastocística no seu emocional. E às vezes acontecem esses processos de codependência. Às vezes, o que atende? Assim, muitos orais, por ter, às vezes, uma carência muito grande, que é um processo já desde lá da fase de amamentação, que não teve aquela amamentação, né? Vamos colocar assim, emocional, que supriu essa inteligência emocional de alguma maneira, vai se relacionar com outra pessoa que tem as mesmas falhas nessas necessidades. E aí vocês se unem, às vezes, nesse processo, sabe, comensalista, é onde só tá trocando, assim, não tão vivenciando a entrega de verdade, como o amor, né, coloca de uma forma romântica. Para mim, esse o amor, ele é um processo de construção, e ele é uma coisa tão delicada como uma paçoca, entendeu? Você pode comer ele ser muito gostoso, mas se você apertar, desmancha. Então, quando a gente pensa, gente, desculpa o barulho, tá? Quando a gente pensa na questão de sedução desses traços, é importante levar em consideração que cada traço tem a sua peculiaridade. E que se você não conhece dentro de ti quais são os seus, quando você for se relacionar com outro, você vai se relacionar com a sua bagunça, entendeu? Com aquilo que você não se conhece. E ao mesmo tempo vai estar recebendo a bagunça e o desconhecido do outro. Até esse momento, minha vida foi perfeita, eu me relacionava assim, assado. Ótimo! Você deu muita sorte, às vezes, de achar pessoas que são gente boa. Tem muita gente boa que você vai se relacionar, não importa o traço que for, que no momento, às vezes ela conhece mais de você do que você mesmo. E quando ela conhece mais de você do que você mesmo e quis ficar contigo, dá graças a Deus, entendeu? Mas no processo de sedução, by Cleópatra, tá, gente? A sedução em si, ela parte do conhecimento do seu oponente. Vamos colocar assim, como se fosse um oponente, mas não negativamente, tá, gente? Porque o oponente, às vezes, é uma questão bélica, né? De disputa. Mas vamos colocar assim, como se o oponente fosse uma coisa positiva. Vou tirar essa palavra oponente, porque fica bem negativo. O seu alvo de conquista, quando você sabe sobre você, quais são as armas que você tem, quais são as qualidades que você sabe até onde você pode ir. E quando você sabe, inclusive, quais são as armas que o outro tem, que você está tentando seduzir, você também sabe até onde ele pode ir. E às vezes, o que acontece? Nesse processo de entrega da oralidade, quando vocês têm
a oralidade muito bem trabalhada, numa inteligência emocional, você vai saber exatamente o quanto investir naquela pessoa, ou quando você pega e fala adeus, entendeu? Que você fala tchau, não dá mais, porque vai invadir o seu espaço existencial a ponto de ferir e você trair a pior pessoa que você deveria trair, que é você mesmo. Quando você trai a ti mesmo em prol de um emocional, de uma dor, de uma carência, no fundo, tu só tá mostrando que tu não se conhece e que, na verdade, você deixa qualquer tipo de energia fazer você de gato e sapato. E quando você deixa qualquer tipo de energia te fazer de gato e sapato, no fundo, você só demonstra para você mesmo que você não sabe dos seus limites, que você não se conhece. E no momento que você se permite aí uma análise, realmente uma psicanálise ou uma psicologia, uma psicoterapia, não importa, um coach de relacionamento, quando você incorpora que você tem essa necessidade dessa ajuda, no fundo você vai ter alguém que vai organizar essa bagunça tua, que você mesmo olha para a bagunça e fala assim, impossível, sabe? Aquelas pessoas que têm, que são acumuladores de coisas e que não que olha para aquilo e acha que tudo aquilo é necessário, não consegue se descartar. E no momento que você não consegue descartar aquilo que te faz mal emocionalmente, não consegue descartar aquilo que te dá mais dor do que prazer, aí você também pode ter um traço de masoquismo junto. Então aí você tem que procurar mais ainda um aconselhamento, seja ele qual for, tá? Mas pensa, gente, na questão mesmo de uma psicoterapia, porque a psicoterapia, ela tá preparada para saber, por exemplo, em que pé tu tá, entendeu? Em que área do mar você se instalou, né, dentro dessa coisa abissal emocional, e que você, de alguma maneira, tá ali com a mão chacoalhando e a gente tá vendo, não, ele tá ali, é só puxar, entendeu? Então, gente, nós estudamos para isso, para poder ajudar vocês. Quando você tem essa oralidade e que você quer para um lado da conquista mais selvagem, né? Quando você não se conhece e você não conhece o outro, vocês vão viver esse relacionamento às vezes até turbulento. Como eu recebo alguns casos de alguns casais que às vezes estão no processo de divórcio, às vezes estão num processo assim de muita briga dentro da própria relação. E que, às vezes, eles estão ali procurando a terapia justamente para entender que porra é essa que tá acontecendo, entendeu? E aí, quando a gente começa a destrinchar, olha, o que tá acontecendo, qual é o cenário, e dá esse mapa mental de todo, e em cima disso, todo um planejamento em cima de todos esses processos de dores e quais as probabilidades de você conseguir ajudar esse sujeito a sair desse fundão aí do mar, sem precisar se sacrificar tanto, né, recebendo o oxigênio necessário, recebendo toda a questão mesmo da ajuda, do resgate emocional, essas pessoas de alguma maneira conseguem, mesmo que às vezes que elas se separem, elas conseguem depois sobreviver a esse afogamento, né, sobre si, sobre suas questões, pois porque não se conhecia, e depois consegue ter relacionamentos saudáveis, às vezes até ter aí reconciliações super lindas com várias simbolizações. Entendeu? Quando você entende que você tem muita oralidade, que você é carente e que você busca no outro uma completude dentro da sua própria carência para você se autoafirmar. Você que é um oral tem uma necessidade de primeiro se entender como todos os outros traços, mas como você tendo para o processo de conquista, você tem que estar muito mais forte, muito mais preparado para vivenciar primeiro aquilo que é importante para você. E no momento que você sabe quais são as coisas que são importantes para você, quem é você, e você conhece um pouco do outro, e eu diria assim, se você conhecer bastante do outro, você vai saber exatamente o que você pode entregar do seu emocional e o que você pode esperar do emocional do outro. Por exemplo, se você é um oral que é gostando de um esquizoide, você já sabe que você não vai ter tanto contato corporal, mas que você pode ir conquistando isso, entendeu? Com jeitinho, e esse jeitinho às vezes pode até ajudar esse esquizoide
a se conectar um pouco mais, às vezes, com as próprias questões corporais que ele já vem, né, desenvolvendo ao longo da vida. E às vezes você consegue fazer essa conectividade corporal nos momentos certos, entendendo que nos outros momentos não é que ele não gosta de ti, mas que ele tem lá suas questões. Então, se você sabe que você tem muita oralidade, você quer conquistar alguém que é muito oral, você já sabe que é entregar flores, falar de coisas de coração, músicas, poesias e coisa e tal, tudo que tá dentro do romantismo. Agora, se você quer conquistar uma pessoa que tem mais psicopatia, que são aquelas pessoas de negócio, você tem que ser uma pessoa que tem uma certa postura de poder também. Por quê? Os psicopatas, né, que tem um traço mais psicopata, são aquelas pessoas que vão admirar em ti o poder que você exerce nos holofortes sobre as outras pessoas, inclusive sobre ele mesmo. Então, quando você for, por exemplo, conquistar uma pessoa que é mais do traço de caráter, que tem mais psicopatia, primeiro você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Tudo que você fizer com ele são acordos, como naquele filme lá, 50 Tons de Cinza. Então, é tudo acordado. E se você colocar tudo ali de uma maneira que ele possa sentir que você não está manipulando e que você, de alguma maneira, não vai quebrar o contrato que você fez no sentido psicológico e mesmo emocional, de que vocês combinaram. Então, para conquistar esse traço, assim, é no olhar também, tá, gente? Todos os traços é no olhar. Porém, como eu falei no traço de caráter mais esquizoide, tem essa questão de que você não vai sentir esse olhar totalmente penetrante, exceto se ele tiver outros traços mais fortes, por exemplo, como uma rigidez, aí você vai sentir a sex appeal. Mas se ele não tiver muito forte isso, você vai sentir uma coisa mais, né, nublada. No traço de caráter psicopata, você vai sentir assim que o cara vai te examinar da cintura, aliás, dos pés até a cabeça, né? O olhar de Robocop. E quando você for conquistar esse traço, você tem que se mostrar num processo de negociação, entendeu? Olha, eu vou te dar isso, você me dá aquilo, e você tem que acordar isso. E não ser uma pessoa que ele sinta que você vai manipular mais do que ele, porque se ele sentir que tu vai manipular mais do que ele, vocês vão entrar num processo de competição. Você pode até mostrar um certo poder de manipulação, mas que na verdade você tem que abrir um pouco da guarda sua para que ele use o recurso dele no sentido de que ele se sinta nesse poder, né, de te manipular às vezes, bem típico dos 50 tons de cinza. Entendeu? Então, assim, o traço de caráter mais psicopata, ele tá esperando uma mulher mais poderosa, uma mulher realmente Cleópatra, entendeu? Uma deusa, uma imperadora, entendeu? Uma imperatriz, na verdade. Ele tá esperando uma mulher poderosa, mas que ele consiga exercer o poder máximo dele de manipulação sobre você. No traço de caráter mais masoquista, você primeiro tem que conquistar nesse cara através do olhar também. Gente, sempre o olhar e a sex appeal é sempre um termômetro do cara conseguir, ou da mulher, conseguir medir que tipo de conexão quente que vocês vão ter, né? Ou que tipo de conexão vocês vão ter, que não seja tão quente assim, mas que tipo de liga, né, sexual vocês vão ter. Então, o traço de caráter mais masoquista, ele, na verdade, ele fica numa posição muito mais da confiança. Então, assim, quanto mais ele sentir confiança que ele pode avançar, então você tem que dar, assim, vários sinais de que você tá apta a recebê-lo ou a recebê-la de alguma maneira, porque o medo de ele levar uma negativa, apesar de que ele aguenta a dor, é grande, mas faz com que ele se sinta humilhado, e se ele se sentir humilhado, ele não vai querer mais olhar para sua cara, entendeu? Se você tem um traço de caráter muito mais masoca, você não quer se sentir humilhado. Então, quando você, por exemplo, você vai num processo de que você percebe que a pessoa tem bastante masoquismo, você tá ali no processo de conquista, facilita esse processo, mostra às vezes através do olhar, ou às vezes, se você puder, tocar na pessoa, porque eles têm uma certa tensão e uma certa demonstração de que você
tá apto a aquela conexão, pro masoca é muito mais importante, porque apesar dele aguentar a dor, né, das negativas do mundo, o que bota ele, por exemplo, faz às vezes ele até chorar depois, é a questão dele saber que ele fez algum movimento errado, que deu uma bosta ali, uma merda, no sentido mesmo de investimento. Então, quando você vai para um processo de conquista do traço de mais masoquista, você tem que mostrar para ele que você é uma pessoa confiável, né? Primeiro ele tem que se sentir confiante, sentir que você é confiável e ao mesmo tempo que você deu uma certa brechinha para que ele tome atitude, tá? Porque se você tomar muito também atitude, assim, num masoca, ser muito também expansiva, às vezes você pode assustá-lo e ele pode pensar merda de você. Então, ir devagar de alguma maneira, mas ao mesmo tempo com aquela questão do olhar, toque, né, para o masoca, assim, sentir que você tá apto e que ele não vai levar uma negativa, que ele não vai ser humilhado, deixar bem claro que você é uma pessoa sussa, que é uma pessoa, assim, de bem com a vida e que ao mesmo tempo ele não vai ter essa sensação ruim que é da humilhação, porque se tiver uma sensação da humilhação, ele vai te cortar, porque se sentir humilhado, de alguma maneira, se você fizer algum ato que faça com que ele se sinta humilhado, ele já não vai querer uma conexão com você. Então, assim, se você puder diminuir barreiras, na verdade, diminuir tensões, porque ele já carrega a tensão do mundo, né? Aquela nuvem familiares na cabeça. E ele já sabe, assim, que, tipo, né? Ele tem aquela frase terrível, o não eu já tenho, entendeu? Então, esse não que ele já tem, você tem que diminuir, às vezes, nesse processo, né? Que é o primeiro olhar. Eu sempre dou aquela dica, assim, que tem aí no YouTube, um monte de gente falando sobre isso, é o olhar da triangulação. Quando você vê, isso você pode usar para todos os traços, mas quando você tem uma pessoa mais masoca, quando você faz a triangulação, olha para o olho direito, esquerdo, boca, direito, esquerdo, boca, 3 vezes, é uma diquinha boba, gente, mas funciona, tá? Mesmo sendo boba, funciona, já testei, realmente funciona, gente. Meu marido também testou, então assim, é legal a gente fazer, às vezes a gente faz testes assim, às cegas, pra poder, inclusive, provar que isso é uma coisa que funciona. Isso serve pra qualquer traço, tá, gente? Mas pro masoca ele se sente mais potente, assim, ele sente que ele não vai ser humilhado. Então essa é uma dica pro masoca, assim, diminui tensões, ajuda ele nesse processo de autoconfiança, de que você não vai deixar ele se sentir humilhado e que ao mesmo tempo você vai estar favorecendo esse contato através desse olhar da triangulação, que é tudo de bom, gente, faz o coração bater bem rápido. E no último traço rígido, assim, o rígido por si só, gente, ele já tem uma sex appeal no olhar, entendeu? Para conquistar um rígido, primeiro que o rígido, ele tem uma cobrança de uma certa perfeição, né? O rígido, ele já tem essa coisa mais voltada mesmo para a sexualidade. Então, assim, quando você tem um olhar mais realmente sexual, uma fala mais erótica, às vezes realmente, se você tem certeza que esse rígido é uma pessoa que tá livre e que de alguma maneira você sabe que você pode investir nessa pessoa, são pessoas belas, né, gente? Elas automaticamente já olha pra você, você já acha que a pessoa já tá te dando em cima, e não é. Porque a sex appeal do olhar do rígido, a sensualidade, a libido no olhar do rígido, ela é muito alta. E às vezes confunde, por exemplo, pessoas que estão nesses processos aí de conquista, pessoas que estão aí na caça, às vezes confunde que o rígido olhou com aquela vontade de namorar, de ficar, de beijar, de transar e coisa e tal. E às vezes é só o jeito que o rígido olha, até pro padeiro, pra qualquer um na rua, pro cara que põe gasolina, pra mulher que faxina a casa, pra, sei lá, gente, eu tô falando pra qualquer pessoa. Então, o rígido, ele já tem essa coisa que é muito mais da sex appeal, entendeu? Então, para conquistar um rígido, você tem que estar muito ligado nessas questões do sexual, dessas questões do corporal, da sua postura. O rígido são pessoas que são muito exigentes, autoexigentes, tem uma autoexigência
tanto emocional quanto profissional, quanto a questão, ela tá sempre percebendo o mundo por uma triangulação, então ela vai estar sempre analisando você, o seu olhar para com o social, para com as possíveis triangulações que pode ser competidores naturais com ele. Então, assim, o rígido, ele tá sempre buscando esse processo mesmo de sedução com a própria vida. O rígido, ele tem muito essa coisa da sedução, e ele tem essa coisa da sex appeal que às vezes confunde bastante, mas numa conquista de um rígido, quanto mais você puder estar conectado com aquilo que realmente esse rígido representa, tanto para ele mesmo, sabendo de quem tu és, e sabendo que aquela pessoa tem muita rigidez, é fácil, né, gente? Muita rigidez, exceto pessoas que fazem muita cirurgia, muita malhação, mas rígidos são aquelas pessoas que têm um corpo mais belo, tem a coisa do sex appeal no olhar. Para conquistar um rígido, você tem que ter muito jogo de cintura, nesse sentido, tanto da sexualidade, quanto da inteligência, quanto tá conectado, às vezes, com aquilo que aquela pessoa faz na vida, às vezes, por exemplo, buscar os hobbies dessas pessoas, tentar entender, às vezes, se a pessoa é uma compositora, por exemplo, uma poeta, tipo, entrar por esse viés, se você, por exemplo, entende muito de poesia, de música, de composição, ir por um viés onde o rígido tá no relaxamento, por exemplo. Ou se o rígido é uma pessoa extremamente, assim, intelectual, que é da ciência, que é, sei lá, que é juíza, tentar entender como funciona o mundo daquela pessoa. E ela é uma pessoa extremamente competitiva. Então, ela quer perfeição. E quanto mais você, por exemplo, demonstrar que você tá indo para um caminho, para uma conexão perfeita com ela, e ao mesmo tempo mostrar que tu é uma pessoa que ela pode confiar e que você vai deixá-la sempre no recurso positivo e que ela vai ser sempre a top das top, ou top dos tops na vida dessa pessoa, fica bem mais fácil, principalmente se ela souber que ela vai ser o elo mais forte, por exemplo, nesse processo aí de competição. Por exemplo, se vocês estão num restaurante, num barzinho, ou mesmo numa monastério, qualquer lugar na igreja, e que, por exemplo, você tá querendo seduzir aquela pessoa, mas ela tá com uma amiga, por exemplo, ela saber que você gostou muito mais dela, que você demonstrar que você gostou muito mais dela e que a amiga dela é bonitinha, mas que ela, sim, que é gostosa, entendeu? Então, isso tudo ajuda, por exemplo, o rígido no processo de sedução, tanto a se sentir mais seguro, quanto também fica apto, né, à abertura para uma conexão mais sentimental, relacional, sexual e coisa e tal, que vocês quiserem por aí. E tudo isso, todas essas dicas que eu dei, gente, para cada traço também serve para vendas, também serve para vocês fazer conexão com seus clientes, também serve para você criar, às vezes, conectividade na família, que às vezes vocês estão ali passando por alguma questão. Quanto mais vocês conhecerem você mesmo, a ponto de você saber quais são suas dores e quais são os seus recursos, e saber como que funciona a dor do outro, quem é o outro, quais são os recursos do outro, fica muito mais fácil de você se relacionar. Ou às vezes, gente, até cindir, porque às vezes você já tentou vários tipos de conexão com pessoas, inclusive amigos e família, e aí você viu assim que era tipo um murro em ponta de faca. Também, quando você conhece a você mesmo, você também tem uma força de cortar conexões tóxicas, conexões negativas, coisas que não faz bem para você, que você sabe que faz muito mais mal do que bem. Isso te dá uma certa força também para você tocar a sua vida para frente e ver assim, olha, tudo aquilo é do outro, tudo isso aqui é meu. Fica a dica.